Bom dia, amados. Hoje é dia 12 de janeiro do ano da graça de 2024. Estamos mais uma manhã muito fria de janeiro, também no fim de mais uma semana, e assim também a terminar a nossa reflexão neste, neste assunto que nos tem acompanhado, que tem a ver com decisões. E já agora convinha nós nos questionarmos como é que temos estado a lidar com as nossas decisões, sabendo que nestes dias nós tomamos muitas decisões. E importa perceber quais delas foram realmente determinadas pela decisão mais importante da nossa vida, que é Jesus. E temos tido como ponto de partida de reflexão o versículo do capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 2 de 1 Coríntios, quando Paulo escreve: Porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Já falámos sobre alguns aspectos importantes deste versículo e da decisão e de tudo isto, como tudo isto realmente tem um impacto na vida de Paulo. E sem dúvida, Paulo é alguém que nos deixa este exemplo, através do qual nós podemos aprender muito sobre este assunto. Ele a certa altura, diz algo que de grande responsabilidade espiritual, e certamente o Senhor o levou a escrever isso, e ele o fez com muito temor e tremor perante o Senhor. Ele chegou-se a colocar como exemplo para os outros: sigam o meu exemplo. Ele chegou-se a dar como exemplo, e de facto, sabendo que ele era também um homem com falhas, ele sem dúvida nenhuma nos ensina muito sobre esta determinação, não só de ter um discurso em que o assunto é Jesus Cristo exclusivamente e este crucificado, mas vivendo isso todos os dias e experimentando isso todos os dias. Agora, também já lembramos que isso é resultado daquilo que ele ouviu do Senhor Jesus Cristo, e certamente ele esteve atento àquilo que Jesus falou. E Jesus falou sobre esta determinação, sobre esta decisão. Em Lucas deixa-nos alguns apontamentos destas palavras de Jesus muito específicas. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. E, portanto, Jesus está a deixar aqui muito claro a decisão que tem que ser tomada por Ele. E essa decisão por Ele implica a nossa negação. Implica decidir que não somos mais nós que decidimos, mas é Ele que decide. E no versículo 24 ele depois acrescenta: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Ou seja, mais uma vez, Jesus a deixar aqui muito claro que Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é absoluto nesta decisão. Mais à frente, o Senhor Jesus, e Lucas registra isso já no capítulo 14, falando às multidões e naturalmente aos discípulos que estavam com ele, e deixando mais uma vez de uma forma muito clara a exigência desta caminhada, a importância desta decisão. Ele diz assim, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E, amados, Jesus não está a dizer para nós rejeitarmos ou voltarmos as costas à família, àqueles que nos são importantes. Não, Jesus está a dizer que a decisão por Ele determina que mesmo aquelas pessoas a quem nós queremos muito, que nos são importantes na nossa vida, não podem ter proeminência na nossa vida. A nossa decisão por Cristo tem que ir além disso, além disso. E quando ele menciona a cruz, e tanto o capítulo 9 como aqui Jesus fala sobre a cruz, ele não está a dizer que nós vamos pagar o preço de alguma coisa tal como ele o fez. Não, ele está-nos a dar o exemplo que ele deixou no que diz respeito à entrega. Nós não podemos substituir a obra redentora de Jesus na cruz, mas ele está-nos a deixar o exemplo daquilo que significa para nós esta decisão. E esta decisão implica termos a mesma atitude, a mesma entrega que Jesus manifestou naquela cruz. É verdade que o exemplo é muito elevado, é muito exigente, mas foi Jesus que o deixou. E é este o padrão que ele tem para nós. Ele ainda na sequência deste texto, no versículo 33, acrescenta: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
E Jesus, mais uma vez, não está a dizer para nós abandonarmos tudo aquilo que temos. O que ele está a dizer é que tudo aquilo que temos e somos não pode ter por iminência sobre a decisão mais importante da nossa vida, que é ter a Cristo. Não só, como o apóstolo Paulo nos lembra, como assunto do nosso falar, mas ter Cristo crucificado como a razão do nosso viver e aquele que determina cada momento do nosso viver. É verdade que isto é um desafio enorme, tremendo, mas não há outro caminho. Este é mesmo um caminho de grande exigência, mas é um caminho absolutamente maravilhoso, com consequências imediatas e eternas, para nós e para aqueles que estão à nossa volta. E por isso, bom, as coisas boas desta vida, como nós bem sabemos, não são fáceis, são desafiantes. E certamente, esta é também a área mais importante na nossa vida onde nós entendemos isto. Vamos continuar a falar sobre este assunto, certamente, e precisamos de entender que, obviamente, o Senhor Jesus tem outras coisas, e o apóstolo Paulo também, para nos ensinar sobre isto, sobre como lidar diariamente sobre este assunto. Voltaremos certamente a falar sobre isto. Até lá, desafiamos-nos todos a tomar decisões importantes e fundamentais, e que é ter a Cristo como a pessoa mais importante e mais determinante na nossa vida. Um forte abraço, um bom fim de semana, que Deus abençoe a todos. Continuamos a orar uns pelos outros e certamente assim o Senhor nos irá também abençoar e dirigir. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.